8 meses lá em João Pessoa, tá certo, gente? Ele está destacado aqui em vermelho. Aqui é o Rio Sonhauá, tá certo? Ou já o Rio Paraíba como o Rio Sonhauá, e ele vai sair aqui Lucena Cabedelo, tá certo? Aqui, eu vou riscar aqui porque depois eu posso apagar. Aqui, gente, ó, é o Rio Jaguaribe, certo? Aqui é o Rio Jaguaribe. Aqui tem um desvio do Rio Jaguaribe para o Rio Mandacaru. Negócio torto. Horrível. Falta coordenação motora. Rio Jaguaribe. Olha só até onde o desenvolvimento, entre aspas, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa, costumamos pensar em algo perfeito, podemos dizer assim. Porque a cidade deveria ser sinônimo de organização. Mas isso aqui não é nada organizado, isso aqui é caótico. Tá? É caótico. Existe margem desse rio aqui? Não. Em muitos locais desses, ou em muitos espaços, nós não percebemos ou não sentimos a presença do rio. Por quê? Porque só há concreto, só há cimento, só há asfalto, só há calçamento. O Rio Jaguaribe hoje é considerado um rio sem vida, devido à quantidade de esgoto que existe nele. Então aqui já está no estágio elevado. Olha o Shopping Manaíra aqui, ó. É porque aqui a linha não ficou certinha. Mas é isso aqui. Olha o Shopping Manaíra brilhando aí. Em cima do Rio Jaguaribe. Aí eu pergunto a vocês, geralmente o que acontece, como via de regra, quando há uma construção irregular ou ilegal sobre uma área de proteção ambiental, você, além de apresentar uma multa para o indivíduo que tomou ilegalmente aquela área protegida, né, ele vai ter que devolver essa área fazendo todo o trabalho de reconstrução daquele espaço ou daquele ambiente. Qual foi o trabalho de reconstrução que o Manaíra Shopping fez? A ampliação das suas instalações. Ele só construiu mais. Sabe? Ficou por isso mesmo. Não sei por que ficou por isso mesmo. Talvez por conta da corrupção e das injustiças que existem no nosso país. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Certo, gente? Então nós temos aqui um exemplo de uma área que está totalmente comprometida com o desenvolvimento urbano. Certo? Aqui houve todos aqueles momentos que foi apresentado lá anteriormente. Desmatamento, construção de casas, perfuração de poços, certo? O que acontece com isso? Impermeabilização do solo, aumento da poluição, redução dos ecossistemas ou ampliação da deficiência dos ecossistemas, o impacto com relação aos animais que existem naquela área, etc, etc. Rio Mandacaru, isso está acontecendo? Tá, também. Daqui a pouco, toda essa área aqui, que é a área de mangue, olha como já invadiu aqui. Uma imagem do Google que eu tenho, acho que de 90 e alguma coisa, não tinha essas construções aqui, ó. Não existiam. Olha como já invadiu aqui, ó. Tudo área de mangue. Daqui a pouco o Rio Mandacaru não vai mais existir. Ou a sua existência vai ser tão, entre aspas, significante, não que ela seja significante, mas para uma pessoa do senso comum, que tanto faz. Essas construções estão acontecendo aqui de forma irregular, estão reduzindo a capacidade de manutenção do rio, e hoje as águas do Rio Mandacaru estão desse jeito. Olha a cor. No trabalho que eu fiz, a água não tem condições, foi feita uma análise pelo laboratório do IFPB, foram feitas 2 coletas de água em 2 pontos lá no Rio Mandacaru, e as 2 coletas indicaram que a água não era própria nem para o consumo, nem para o contato humano. Tem lixo? Muito lixo. Muito lixo. Certo? Tem muito lixo. Só essa quantidade de lixo. Isso em 2016. Certo, gente? Em 2017, no início de 2017, foi feita uma dragagem, ou foi feita a retirada desse lixo aqui, certo? Porque não tinha condições nenhuma. Não tinha condições da água estar escoando
risco até mesmo a construção da ponte. Isso é um absurdo. Certo? Então, uma ponte pode trazer prejuízos. E aí a comunidade é uma das principais, a Avenida Tancredo Neves é uma das principais vias de acesso ao bairro de Manaíra e a Cabedelo e de acesso ao centro da cidade. Olha a quantidade de lixo que você encontra na rua. Isso em um ponto apenas. E a coleta seletiva? E a coleta de lixos não seletivo? A ONU sugere que tenhamos uma coleta seletiva. Tenhamos a separação e a coleta seletiva. Nós realizamos isso em João Pessoa? Não. Nós realizamos isso em Mari? Não. Falta educação do brasileiro com relação a, entre aspas, a produção do seu lixo? Sim, nos falta consciência. Então devo buscar essa consciência. Agora também, quando se tem no lugar, as pessoas sabem o dia que o carro passa e colocam antes. Jogam no meio da rua porque gostam. Coloca antes e tal. Acontece que você pega na sacola de lixo e jogar diretamente dentro do rio. Presenciei isso lá. Só que você não pode falar assim abertamente. Você pode depois ressaltar isso nas discussões onde você, ou nos ambientes de espaço onde você pode falar. Tchau, até logo. Certo? E aí eu vou falar, eu acho que eu me estendi demais, com relação à água. Lembre-se, esses objetivos, ou a ONU apresenta 17 objetivos, e aqui o 6º objetivo, água e saneamento, não é para finalizar em 2030 não. Eles, podemos dizer assim, são eternos, são universais e eternos. Temos que tê-los em mente durante toda a nossa existência. Em 2030, nós vamos estar refletindo os progressos que nós alcançamos e quais seriam os novos objetivos que vão tomar frente diante das nossas discussões. A água vai continuar sim como um dos objetivos, devido à sua importância e à sua necessidade. Certo? 2030 é um marco para alcançarmos alguns resultados. Em 2030 devemos ter vários resultados positivos com relação ao que se propõe agora pela ONU. Como, por exemplo, acesso universal e equitativo de água potável. Água potável, porque nem toda água é potável. A água daquele rio eu não posso consumir. Certo? Até 2030, acesso a saneamento e higiene. E aí, só para adiantar, eu não vou ler mais tudo. Mari, está preparada para cumprir as metas e objetivos até 2030? Ó, território e ambiente. Mari possui cerca de, pelo menos agora, pelos dados do IBGE, cerca de 21 mil habitantes. Certo? Eu acho que cerca de 21 mil habitantes. E, com relação a esgoto sanitário, de 100%, Mari só possui, gente, 1,6. Onde é que é isso? Não sei. Esse dado está errado, professor. Porque lugar nenhum aqui tem. O único lugar que aqui tem agora é naquela... Mas pelo menos aqui está tendo esgoto sanitário adequado. Certo? Então, eu estou considerando como sendo saneamento. Certo? Mas pelo menos é adequado. Lugar nenhum ali tem saneamento. Então, vejam só, 1,6% é pouco? É quase nada. É incrível que você encontre uma cidade tão próxima a João Pessoa, tão próxima de uma capital. É incrível que você encontre, no momento atual, 2018, com toda a tecnologia que nós temos, uma cidade diante de todas as necessidades que só possua 1,6% de esgoto sanitário adequado. Aí eu pergunto a vocês, em 2030, nós vamos chegar pelo menos a 50%? Pelo que vocês conhecem em Mari, não. Chegamos pelo menos a 50%? Se a gente chegar... Talvez 2007, 100, talvez chegue. Então, vocês têm muito trabalho para percorrer. Vocês são indivíduos sociais, vocês pertencem a uma comunidade, vocês têm que discutir isso. Esse ano é ano de eleição, vocês têm que discutir isso com os candidatos, vocês têm que discutir isso com as comunidades, vocês têm que participar. Mas aí é que está. Nós devemos começar a nos organizar. Precisamos nos organizar e as comunidades precisam apresentar seus próprios candidatos. Eu não gosto da forma como nós nos organizamos na política no Brasil.
As pessoas falam que qualquer um pode se candidatar. Mentira. Todo mundo pode se candidatar. Porque para se candidatar você precisa estar atrelado a um partido político. Para estar atrelado a um partido político você tem que seguir as regras daquele partido político. Senão você foge à fidelidade partidária e você vai ser expulso. Então você tem que fazer aquilo que os caras querem. Você não vai fazer aquilo que você quer para beneficiar a comunidade. Né? Vocês veem isso no jornal direto. Fulano foi expulso do partido porque não voltou com determinada ideia. Mesmo que essa ideia seja injusta. A política do governo no Brasil, ela diz que é inviável investir em saneamento básico em cidades pequenas. Não. Ele tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar essa mentalidade. Justamente. Tem que mudar essa mentalidade. Por isso que Maria, cidade pequena, não são pouquíssimos saneamentos. Nós mudamos essa mentalidade como? A gente Dialogando. Vamos voltar aqui. A gente muda essa mentalidade como? Dialogando. Ensinando. Queimar lixo é problemático. A gente tem uma lixo aqui, vem a fumaça para quem mora próximo da O custo do saneamento é muito alto, isso, termina sendo prejudicado a cidade pequena. Então vejam só, é essa a realidade da cidade de vocês. E essa é a realidade no mundo todo. Ou pelo menos em boa parte, ou em alguns países. A cobertura básica de saneamento, segundo a ONU, apresentado agora essa semana no Fórum Mundial da Água, está piorando em 20 países. Olha, está piorando em 20 países. Certo? Não temos dados dos países, tá bom? O documento apresentado pela ONU indicou que o progresso para a universalização do serviço é lento em 89 nações, e apenas 14 estão em caminho de atingir os 100%. O Brasil está falando desses casos. Pode dizer que está fora porque eu desconheço a lista, né? Foi apresentado essa semana na ONU, eu não tive tempo de ler todo o texto integralmente, mas assim que eu puder fazer essa leitura e identificar os países, eu repasso para vocês, tá certo? Mas a nível global, nós estamos perdendo, e o Brasil parece que é um dos países que mais está perdendo, devido ao que a gente observa no cotidiano, tá certo? Em João Pessoa, por exemplo, vários bairros estão sendo construídos em áreas que não deveriam ter edificações. Né? Eu acho que é o Rio Cabelo, lá na região do bairro de Mangabeira, que estão construindo muito próximo da nascente. Isso deveria ser revisto pela prefeitura? Sim, a prefeitura deveria refletir isso. Certo? Então, uma série de desafios foram apresentados para nós a partir de 2015 com os ODS, tá certo? Uma série de desafios foram apresentados para nós essa semana no Fórum Mundial da Água. A ONU apresentou o relatório mundial sobre o desenvolvimento de recursos hídricos e nesse relatório ela sugere que empresas, que governos tentem realizar ações ou apresentar ideias que dizem respeito aos SBN. São soluções baseadas na natureza. E aí tem um novo videozinho que eu vou apresentar para vocês, rapidinho para a gente ir finalizando, tá, gente? Há 3,8 bilhões de anos, a natureza evolui para desenvolver e harmonizar todas as formas de vida que existem na Terra. Nós, humanos, somos uma espécie relativamente recente dentro deste pequeno, sensível e belo planeta azul. Segundo Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, uma breve história da humanidade, se fosse possível dar um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, distinguiríamos figuras humanas reunidas em grupos familiares totalmente adaptados à natureza, tal qual os chimpanzés, os elefantes, entre outros animais. Mas isso ainda era pré-história. Somente há 70 mil anos, o Homo sapiens estruturou-se em culturas mais elaboradas e começou a escrever a história propriamente. Durante esses 70 milênios, seres humanos e natureza conviveram lado a lado, sem grandes abalos ambientais. Quer dizer, a degradação da natureza sempre aconteceu ao longo da história contemporânea, mas em doses que permitiam, em muitos casos, a reposição natural dos recursos extraídos.
mas nos últimos 60 anos passamos a alterar o ambiente natural como nunca antes na história do planeta. Conseguimos pôr em risco a nossa própria existência. Com o tempo, percebemos enfim que estávamos fechando os olhos para os bilhões de anos de experiência acumulada da natureza. Apenas na última década que começaram a surgir os primeiros projetos que promovem intervenções humanas inspiradas em ecossistemas saudáveis para enfrentar desafios urgentes. São as chamadas Soluções Baseadas na Natureza, SBN, para lidar com problemas como o avanço do nível do mar, a escassez hídrica que se sobrepõe onde antes havia abundância de água, as enchentes, o desaparecimento da biodiversidade em terra, mar, etc. Desde que surgimos por aqui, dependemos dos recursos que retiramos da natureza e vamos continuar dependendo. Assim, ao se inspirar e proteger o meio ambiente, a SBN está protegendo por tabela a economia local e o bem-estar das pessoas. Na prática, funciona assim. Imagine um ambiente marinho explorado até as últimas consequências pela indústria pesqueira. O desaparecimento da biodiversidade, no caso, afetará a qualidade de vida dos pescadores locais. Uma solução baseada na natureza que consiga restabelecer esse ecossistema marinho, construindo recifes artificiais, por exemplo, estará beneficiando aquela região em suas dimensões ambiental, social e econômica. A União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, organização que cunhou a expressão, estabeleceu 7 princípios básicos de uma SBN. Entregar uma solução efetiva para um desafio global utilizando a natureza. Fornecer benefícios da biodiversidade em termos de diversidade e ecossistemas bem manejados. Apresentar a melhor relação custo-efetividade quando comparada com outras soluções. Ser comunicada de maneira simples e convincente. Poder ser medida, verificada e replicada. Respeitar e reforçar os direitos das comunidades sobre os recursos naturais. E atrelar fontes de financiamento público e privado. Aqui no Brasil, a Fundação Grupo Boticário, filiada à IUCN, tem adotado ações para divulgar esses conceitos e práticas. Esta edição de P22ON apresenta o resultado da primeira chamada de casos de SBN feita no país, por iniciativa da Fundação. O objetivo é identificar e dar reconhecimento aos projetos que demonstram como a natureza pode ser parte da solução para diversas demandas da sociedade. Nas reportagens e depoimentos produzidos, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre o conceito das SBN e conhecer em detalhes os 15 casos selecionados na chamada. Eles estão organizados em tipos de solução para demandas da sociedade. Oferta de recursos hídricos, gestão municipal, cadeias produtivas, qualidade da água e ambientes marinhos. Boa leitura. No nosso Fórum Mundial sobre a Água também foi apresentado um novo tema para uma nova década de discussão, de debate e de produção de ideias e de ações, né? Até 2028 nós vamos ter o que a ONU denomina como década internacional para a ação, água para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje pensar a água e pensar soluções para os problemas de escassez de água e ampliar a qualidade, o nível de qualidade das águas, está como tema central, porque agora nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. São 7 bilhões de habitantes que necessitam de água, de alimento, de água e comida. E grande parte dessa água, nós sabemos que ela não é própria para o consumo humano. Por quê? Porque mesmo estando disponível para o nosso consumo humano, ela não é potável. Então nós temos que urgentemente tratar dessas questões para tentar recuperar a água. E aí,
a ONU, na apresentação dessas ideias, ou da década da água, ela apresentou o seguinte vídeo. Sustainable Development Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for By 2030, achieve Assurer l'accès de implementar la gestión integrada. What is a goal if not a promise? And what is our promise worth if we do not keep it? Water, our most precious resource. Only 0.5% of the Earth's water is readily available for human consumption. Yet we live in a world of unquenchable thirst, where every nation must drink from the same well. Today, 40% of the world's people are affected by water scarcity. Climate change, one of the greatest challenges of our time, is accelerating catastrophic water events at an unprecedented rate. Shocks of drought and deluge unleash their devastation. While population growth increases demand for water, food, and energy, rivers dry up and no longer reach the sea. Today, our promise is at risk. We, as the heads of state and government of the High-Level Panel on Water, have 3 calls to action. Turn it off, turn it on, turn it up. The first, turn off our denial of a global water crisis. Turn off that faucet and turn off the waste. Turn off pollution and destruction of our watersheds. Turn off the bacteria that harm our children. Turn off the path to fetching water. Turn to a path to education. Next, we need to turn it on. Turn on solutions. Turn on ideas. Turn on innovation. Turn on investments in infrastructure, sanitation, ecosystems management, and resilience. Turn on our political will to make the hard decisions about how we understand, value, and manage water. Turn up the urgency. Turn up the volume on the water dialogue. Turn up the intensity to keep our water promises. Turn up the heat on those who misuse water. Turn up the funding to finance universal access to water. Turn up the value we place on water. This is our defining moment. Water has forced itself to center stage. The UN Water Action Decade has begun. The world urgently needs us to keep our promise. We must all take action. Do you value water? Then join us. Turn it off, turn it on, turn it up. Bom, gente, isso foi apresentado agora no Fórum Mundial da Água pela ONU e é um convite também, um convite para refletirmos em conjunto sobre as várias possibilidades de proteção ao meio ambiente e proteção à água. Isso é urgente? Sim, é urgente. Depende de todos nós. Uma ideia que eu escutava muito quando criança na escola: precisamos nos unir, precisamos nos organizar. Hoje se tentou construir uma ideologia contrária, de que, por exemplo, vou tocar na ferida, sindicatos não servem para nada. Gente, isso é absurdo. Certo? Por que é absurdo? Porque são nos sindicatos, por exemplo, nas comunidades de bairro, por exemplo, que nós construímos ideias, que nós discutimos sobre as nossas necessidades, quer da minha profissão. Vocês vão ter um conselho de classe.
vocês têm o Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal de Administração. Ou vocês não vão fazer parte do Conselho? É neste Conselho que vocês vão debater sobre as principais ideias que o administrador deve ter como base para a sua profissão, como fundamento para a sua profissão? Sim. Então vamos chegar agora para o administrador e dizer, gente, saiam do conselho, ou o conselho não é importante, ou vamos fechar todos os conselhos de administração? Não. Os conselhos são fundamentais, os sindicatos são fundamentais, as comunidades são fundamentais. Porque é nesses espaços, nesses ambientes em que eu conheço as pessoas, em que eu posso dialogar com as pessoas, refletir sobre as ideias do outro e apresentar as minhas próprias ideias e definir quais dessas ideias são as mais viáveis para serem implementadas em direção a determinados objetivos. Nós temos um pacto global. O Brasil assumiu esse pacto. Eu não estava lá, mas os nossos governantes ou o nosso presidente assinou o pacto. 2015 ainda não era Temer, mas ele tem que assumir o acordo que foi firmado perante a ONU e começar a instituir programas sociais no sentido de favorecer a construção dos 17 objetivos ou o alcance dos 17 objetivos apresentados pela ONU. Nós precisamos nos organizar enquanto estudantes do IFPB. Precisamos nos organizar enquanto estudantes do curso de administração. Precisamos participar dos vários encontros de administração que ocorrem pelo mundo, ou pelo Brasil, pelo menos, ou pela Paraíba. E discutir essas ideias, e apresentar essas ideias como uma necessidade, mas não só como uma necessidade, mas como algo que pertence à minha própria existência, à minha própria vida. Isso faz parte de nós, porque não tem como dissociar a água da nossa existência. Essa discussão é uma discussão não só pertinente devido à gravidade da situação, mas porque eu sou água. E aí eu gosto de lembrar uma ideia apresentada por Tales de Mileto, um filósofo grego que viveu por volta do século VI a.C. Tudo é água. Quando ele fala tudo é água, quer dizer que eu sou água. Nosso corpo é composto principalmente de água. Nós não existimos sem a água. Tales de Mileto vai dizer que existe água nos oceanos, rios, lagos, no subsolo, no ar, no meu corpo, nas plantas, nos animais. Nada existe sem a água. Ela era, para Tales de Mileto, o elemento principal, primordial, fundamental. Água é vida. Para Tales, muito mais que vida. A água é tudo. Ela é a origem primeira, o elemento primeiro. Independente de concordarmos com Tales de Mileto ou não, nós temos que concordar com o seguinte: ela é vital para a nossa existência. Não podemos viver sem a água. Não podemos existir sem a água. A natureza existe sem o homem, mas o homem não existe sem a natureza. Então o nosso desafio é como conciliar as nossas ações, a nossa existência com a natureza. Entre aspas, forçar um pouco a discussão, os intrometidos aqui somos nós. Somos nós que estamos entrando nos espaços da natureza. A natureza está invadindo. E ela está dando resposta. E ela está dando resposta. Somos nós que estamos invadindo o ambiente. Um ambiente que talvez não seja nosso. Por que talvez? Porque nós, da mesma maneira que nós não, embora tenhamos uma relação muito estreita com a água e não percebemos a sua necessidade, não o seu real valor, nós também deixamos de perceber uma outra coisa durante a nossa existência. E aí eu estou falando de invadir a natureza. Mas eu também sou natureza. E aí Aristóteles vai definir, vai apresentar uma definição para o indivíduo bem, que pode ressaltar bem isso. O homem é o quê? É um animal. O que nos diferencia dos outros seres vivos? Ele é um animal racional. E aí a questão é, vivemos racionalmente? Estamos tendo uma vida
racionalizada? Eis a questão. Nós não estamos vivendo racionalmente. Então devemos mudar o nosso modo de ser e de existir? Sim. Para ter uma vida racionalizada, para ter uma vida racional. Vou apresentar aqui o site que foi apresentado pela ONU. A ONU apresenta um site, a água é vida. Tudo isso, gente, é importante que vocês continuem vendo e pesquisando. Só para a gente finalizar, o 8º Fórum Mundial da Água, que já falei para vocês, apresentou esse site, A Água é Vida. E aí eu gostaria só de ressaltar essas ideias que tem aqui. 8% do percentual da água residual que os países de renda baixa submetem a algum tipo de tratamento. Bom, apenas 8% da água de esgoto é submetida a algum tratamento. Essa água de esgoto, muitas das vezes, ela está diretamente, como falam os cientistas, in natura no rio. Isso polui os rios. Se está poluindo os rios, a vida dos rios está em risco. Rios contaminados. Sofrem água contaminada. Posso consumir? Não. Não posso. Então, apenas 8%. 95% do nível de acesso a saneamento em toda a América do Norte e Europa. Nós temos 95%, América do Norte e Europa. Mas vocês vejam. E América Latina? E Brasil? Não tem 95%. Certo? Os países pobres ou os países em desenvolvimento, o nível de saneamento básico ainda é muito aquém daquilo que deveria ser. Isso tem a ver apenas com o poder aquisitivo? Não. Por que não? Porque o Brasil é uma das maiores potências financeiras ou em termos econômicos do mundo. Não sei no último relatório de 2017 em qual posição o Brasil está. Se é 6º, se é 7º ou 8º. Mas está, com certeza, entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o problema é de falta de recursos? Não. O problema é de falta de recursos. Talvez interesse ou uma série de fatores. 70% é a média de consumo de água na agricultura, sobretudo irrigação. De toda a água que nós teríamos disponível para o nosso consumo, 70% vai para a agricultura. Principalmente, não sei se vocês já viram aqueles projetos enormes de irrigação para a cana-de-açúcar. Tem uma máquina que funciona, ela é fixa, né, e faz só girando. Então, a água sendo utilizada para cana, para produzir o quê? Álcool. Eu bebo álcool? É engraçado, né? Algumas pessoas até bebem. Mas esse álcool que está sendo produzido não necessariamente é o álcool de beber, mas é mais o álcool combustível, né? Que é o hoje denominado etanol. Grandes fazendas utilizando da água para a agricultura, não necessariamente a agricultura plantar feijão, soja, milho, etc. Certo? Mas é isso. 1,9 bilhão é o número aproximado de pessoas no mundo que vivem em áreas onde pode faltar água. 1 milhão e 900 milhões de pessoas onde existe ou pode haver a possibilidade de faltar água. Na Paraíba nós encontramos pessoas que sofrem com a falta de água? Sim. Nós corremos o risco de ter a falta de água? Sim. Então, são dados que não foram, não caíram de paraquedas, são dados que não foram encontrados ou produzidos a partir do senso comum. São dados que foram produzidos a partir de pesquisas, a partir de estudos que duraram vários anos, várias décadas, muitos deles várias décadas, e que reforçam a nossa necessidade. Certo, gente? Nosso maior desafio, ou um dos maiores desafios, é com relação à educação e à conscientização das pessoas. O nosso segundo maior desafio é implementar as ideias e as metas para alcançarmos as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Realizar ações no sentido de alcançar essas metas, como, por exemplo, ações que possam fazer com que Mari tenha pelo menos 25% de saneamento básico até 2030.
Em 2030 isso não deve parar, deve continuar, porque até mesmo a qualidade de vida vai aumentar. As doenças podem ser reduzidas, ou doenças podem ser reduzidas com relação ao saneamento básico. Falta de saneamento básico pode trazer doenças. Isso é clássico. Há décadas que se fala disso. Epidemias na Europa foram evitadas por conta do saneamento básico. Então, teoricamente nós temos tudo que nos é necessário para a efetivação dos objetivos. Nos falta o quê? A ação. Então, gente, eu finalizo com isso, tá certo? Só peço a vocês que não sejam apressados no julgamento das coisas e que reflitam de fato sobre as questões que são apresentadas e apontadas.